Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 29. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Nós defendemos sempre aqui nos nossos discursos, que a preparação é um elemento essencial para as pessoas terem sucesso. Sempre orientamos as pessoas e motivamos as pessoas a buscarem uma capacitação, a buscarem uma estrutura onde elas estejam preparadas para viver num ambiente cujo qual se predisporam a viver. Se eu quero me casar, previamente eu preciso saber o máximo possível sobre casamento, sobre toda a sua dinâmica, sobre o que é o ambiente do compartilhamento, de sair de uma visão do singular para ir para o plural. Se eu quero me envolver em algum ministério, se eu quero caminhar em alguma igreja, eu deveria saber o máximo possível sobre essa igreja, sobre seus valores, seus princípios, sobre a teologia que ela pratica, sobre a vida do líder. Eu preciso fazer uma boa avaliação. Eu quero entrar numa profissão, eu devo buscar saber o máximo. Quanto melhor eu estiver preparado, mais êxito provavelmente eu vou ter nessa caminhada. Mas é muito importante eu também entender que quanto maior for a minha intenção de resolver problemas, e quanto mais complexos sejam esses problemas que eu desejo resolver, provavelmente eu vou ser melhor remunerado, mais reconhecido. Ou seja, eu quero continuar a motivar você a se preparando, mas muito mais do que isso, eu queria motivar você, porque nós vemos pessoas que às vezes estão cheios de papéis em sua casa, de suas formações, de suas qualificações. Mas eu queria que você entendesse que quanto maior for o problema que você veio resolver, mais reconhecido você vai ser. Eu não sei se você viu o que João está falando a respeito de Jesus, mas não é à toa que o nome de Jesus é o maior nome de toda a terra. É o nome mais poderoso, é o mais reconhecido. A história é contada antes dele e depois dele. Ele é um divisor de águas. E por quê? Porque o problema que ele veio resolver, ninguém era capaz de resolver. O que Jesus veio sanar é algo que ninguém tem condições de sanar. João descreve, apontando para seus discípulos, para seus seguidores, e não foi à toa que Deus escolheu João Batista, porque apesar do texto estar sendo escrito por João, é o evangelista, mas o João evangelista está narrando o momento em que o João Batista vê Jesus e diz aos seus discípulos o que ele veio fazer. Jesus. João já se torna grande, é verdade. João já se torna alguém que o próprio Jesus disse que, nascido de mulher, com intervenção de um homem, de um relacionamento sexual, não houve ninguém que pisou nessa terra maior do que João Batista. E a grandeza de João Batista estava na sua pequenez. A grandeza de João Batista estava na sua humildade. Nós precisamos entender que havia um período de silêncio, uma palavra que havia se tornado comum. Sacerdotes falidos,
João chega exatamente nesse ambiente, com um nível de autoridade extraordinário, com uma novidade na sua mensagem: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. Pessoas vão a ele no deserto, num ambiente inadequado, inapropriado, quente, sem nenhuma estrutura de som. Um número grande começa a ir até João para ser batizado. João tinha tudo para ver seu coração se elevar, para achar que ele era alguma coisa, mas ele sabia que sua missão também era grande, e por detrás de uma grande missão sempre haverá uma grande perseguição. Quanto maior for a sua missão, quanto maior for aquilo que você veio fazer nessa terra, esteja preparado para viver grandes obstáculos, ultrapassar grandes oposições. João morre por dizer a verdade. João morre porque um bêbado desequilibrado, chamado Herodes, concede a Salomé um nível de autoridade que ela só teve uma vez, e a única oportunidade que teve foi para tirar a cabeça de um inocente. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vemos João dizer qual é a missão de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você não vai ouvir essa colocação para nenhum outro homem, nem antes dele, nem depois dele. Por isso demonstra quem ele foi. Isso nos ensina que quanto maior for o problema que eu vim solucionar nesse mundo, seja para minha família, para meus vizinhos, seja para um grupo de pessoas, com um produto que eu criei, com uma dinâmica que eu fiz, todas as vezes que eu procurar realizar coisas grandes, automaticamente isso vai me fazer grande. Só que a grandeza de Jesus, primeiro começa pequena, começa num bairro pequeno, de uma pequena cidade, de uma hospedaria improvisada, de uma cidade onde pessoas não tinham muito valor, como o próprio Natanael descreveu. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Ele começa pequeno. O início de sua caminhada provavelmente não me incomoda ninguém. O número de pessoas que estão seguindo não é expressivo. Roma não tem com o que se preocupar, é ela que domina sobre Israel. Ninguém está nem aí para ele. O que ele está fazendo não tem grandes importâncias. Porém, quando ele começa com uma consistência maior, quando ele começa a mostrar que a vida dele é muito mais do que as outras pessoas conseguiram encontrar nos outros sacerdotes, quando ele começa a sair de uma vida ordinária para uma vida extraordinária, quando ele começa a solucionar problemas, a mandar pessoas doentes de volta para sua casa curadas, pessoas oprimidas de volta para sua casa liberta, pessoas com fome de volta para sua casa alimentadas, pessoas sãs, sem fome, sem problema, de volta para casa com a alma saciada, o número de pessoas começam a crescer. Pessoas começam a se interessar por ele. E quando o número aumenta, esse número tem que vir de algum lugar. Pessoas deixam de frequentar algumas sinagogas. Pessoas deixam de ouvir os escribas, fariseus e mestres, doutores da lei. Cadê aquele povo que estava na sinagoga? Cadê aquele povo que reconhecia a autoridade daqueles líderes religiosos? Onde eles estão? As cadeiras estão vazias. Por que a igreja está tão vazia? Porque tem alguém pregando lá fora e eles não querem vir mais para cá. Mas como não querem ouvir os rabinos? Como não querem ouvir os mestres?
Como não querem ouvir o conhecimento? Porque tem alguém que tem tudo isso e também tem poder. Tem alguém que também tem tudo isso e tem autoridade. Aí Jesus começa a ser um problema. Aí ele começa a ter que enfrentar o coração das pessoas que o têm como um opositor, como aquele que está roubando, né, os seus ouvintes. Enquanto ele é pequeno, por que pessoas não gostam de crescer? E eu entendo. Por que pessoas não gostam de aparecer? E eu entendo. Porque todas as vezes que você cresce e aparece, todas as vezes que Deus te dá notoriedade, ou que você galga postos e posicionamentos de autoridade e de reconhecimento, inevitavelmente você vai ser perseguido. É assim que funciona. Talvez o anonimato seja o melhor endereço para o medíocre, para aquela pessoa que não sabe lidar com perseguições. Jesus está crescendo, e quem ele é? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas que cordeiro é esse? Então você está me dizendo que um sacerdote vai matar Jesus? Se você quiser olhar isso quando ele é preso e levado à casa de Anás e Caifás, talvez sim. Mas quando nós olhamos numa profundidade maior, ele é muito mais do que oferta, ele é o próprio sacerdote que se oferece. Por isso ele diz: ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Se nós formos olhar isso, nós vamos descobrir que uma oposição vai vir contra Jesus, e ela não consegue enxergar quem ele é, porque nem todo mundo será capaz de reconhecer quem você é, nem todo mundo será capaz de reconhecer o que Deus te chamou para fazer. Ou você descobre logo quem você é em Deus, ou você vai ficar perambulando, tentando ser quem você nunca foi chamado para ser, para agradar outras pessoas. Aprenda isso. As pessoas olhavam para ele e não entendiam quem ele é. Ele é o Cordeiro de Deus, mas não pode. As pessoas não tinham como enxergar isso nele. Quanto mais rápido você descobrir quem você é, mais suave provavelmente a sua vida vai ficar. O grande problema é que nós temos a tendência a olhar para algumas pessoas que estão em evidência, ou fazendo coisas que nós gostaríamos de fazer, e nós achamos que temos também o mesmo ministério. E aí corremos o risco de perder a nossa identidade. Jesus, ele vai viver talvez uma das maiores perseguições. E quando nós olhamos, nós conseguimos entender um pouco isso, porque sua missão foi tão grande que ela precisava de uma oposição do tamanho de seu ministério. Então eu quero te mostrar rapidamente algumas coisas aqui que vale a pena nós olharmos, e que ele teve que gerenciar, ele teve que administrar, e às vezes nós temos dificuldade. Põe aí para mim, por gentileza, Mateus 21:9. É um momento extraordinário. Jesus está entrando em Jerusalém. A multidão que ia diante dele, os que o seguiam, gritavam o que para ele? Hosana ao filho de... Bendito é o que vem em nome... Hosana nas... Pensa, Jesus entrando em Jerusalém, pessoas colocavam muitas vezes sua capa no chão para ele passar como um tapete vermelho. Outras o ovacionavam e gritavam para ele: esse é o cara, Hosana, o filho de Davi, ele é extraordinário. Beleza. Só que Lucas capítulo 23, verso 18. Põe para mim. Lucas 23, 18. A uma só voz eles gritavam:
acaba com ele e solta-nos Barrabás. Na minha tradução está assim: mas toda a multidão clamou a uma voz, dizendo: fora daqui com este. Está lá outra tradução, obrigado. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos. Eu fico imaginando, gente, isso aqui é comigo agora. Se não tinha gente gritando essa frase, que também gritou a outra. Pastor, por que o senhor acha que tem? Que senão não machuca. O que fere é ver alguém que em determinado momento está dizendo que você é o filho de Davi, o Salvador, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do... E agora apresentam para você o indivíduo que você gritou Hosana, e agora diz para você escolher ou a Jesus, ou um indivíduo que promoveu uma dissensão e que matou uma pessoa. Esse era Barrabás. E pasme vocês, a multidão estava escolhendo o Barrabás. Pastor, o senhor não pode afirmar isso. Afirmar eu não posso, mas Lucas 23, 27 diz o seguinte: olha só, quando Jesus estava preso, sempre uma multidão, gente, pense num troço complicado, é multidão. E seguia uma grande multidão de povo, de mulheres, os quais batiam no peito e o lamentavam. Eu fico perguntando, onde é que estava essa patota quando a turma está escolhendo Barrabás? Quando Jesus está entrando sem oposição, está todo mundo gritando e dizendo: Hosana nas alturas, o filho de Davi. Mas quando a oposição chega, o que eu vejo é as pessoas gritando: solte o ladrão e mate o inocente. E o máximo que algumas pessoas conseguem fazer é seguir a multidão, batendo no peito, reclamando, talvez não tivesse muito o que fazer. Eu não estou dizendo que alguém precisa defender Jesus, não é nada disso. Eu só preciso mostrar para mim e para você como é que as coisas ficam quando elas pegam de verdade. Quando a oposição vem contra nós, vem se opor àquilo cujo qual Deus nos chamou, como é que a solidão é praticamente um endereço quase universal. Há um tempo atrás eu fiz um discurso num dia horroroso meu, que alguém achou até que eu estava querendo morrer. Não estava. O nego ligou, mandou mensagem: pastor, calma, toma remédio, vai no médico. Eu achei fantástico. Mas eu cheguei em casa e falei com a minha mulher: querida, pense numa mensagem errada. Se você quer saber, pense numa mensagem que deu um problema na minha casa. Porque assim que eu estou pregando, alguém pegou o telefone e disse: olha, passou para minha mulher que não pôde vir, Adriana. O pastor está aqui rasgando o coração. Cheguei em casa, a mulher parecia com o bico. Falei: o que foi? Aí quando ela me falou que alguém durante o culto nem escutou a palavra, um filho de Deus, usado por Deus, né? Lógico, Deus mandou uma mensagem para minha casa, para minha mulher. Aí a palavra veio no meu coração: eu não falei para você que era momento de enfrentar tudo sozinho. Tem momento que não é para ninguém, é você e você. É você e Deus. Pronto. Nós estamos olhando aqui Jesus, cheio de gente quando o negócio está maneiro, mas foi só ficar ruim que escolheram um ladrão. Não, mata ele mesmo, mata ele, é. E um pouquinho lá de uma turminha lá, ó, mulher, está ali, ó. Quem estava lá eram as mulheres, porque cadê os caras? Eu não sei. Está lá João 8, a mulher pega em adultério, e o cara que estava adulterando com ela correu, provavelmente.
É muito importante nós entendermos que nos momentos decisivos da nossa vida, quem vai estar fazendo a diferença é sempre Ele, o Senhor dos Exércitos. Não reclame de estar sozinho, aliás, sozinho você nunca vai. O que você pode é não estar enxergando a presença dEle, mas Ele vai estar lá. Jesus está vivendo isso, e não é a única coisa. Sabe o que Ele encontra? Gente que fala coisa que Ele não faz. Já fizeram isso contigo? Já falaram coisa que tu não fez? Já falaram de uma intenção que você tinha, que na verdade você nunca teve, mas alguém achou que tu tinha e falou contra tu? E onde que dói mais isso? No trabalho? Não, que a competição é voraz. No futebol? Não. Onde a competição é voraz? Mas na igreja. Gente, fala o que você não faz, diz que você quer o que você não quer. Irmão nosso, filho do mesmo pai, e nem mãe tem. Certo? É o desafio. Tem gente dizendo que ele está falando coisa que ele nunca disse. E o mais legal é que Jesus não se defende. E parece que o que ele está querendo dizer para mim e para você é: entenda que você vai passar pelas mesmas coisas que eu passei. Ele encontra um cara poderosíssimo que poderia ajudá-lo. Seu nome Pilatos. Sabe o que Pilatos faz? Lava as mãos. Não estou nem aí. Eu não vou me... Você já conviveu com alguém que lavou a mão e não estava nem aí? Podia te ajudar e não te ajudou? Podia pelo menos orar contigo e nunca orou? Podia te dar uma palavra de ânimo e não deu? A história dele não é diferente. Nós só precisamos adaptar isso da forma correta, fazer uma aplicação da forma correta. Mas pelo menos alguma coisa de bom tem que acontecer. Acharam um tal de Cirineu, o Simão, que pelo menos ajudou Jesus a levar a cruz. Que, diga-se de passagem, por favor, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu acho que todo mundo já sabe, vale a pena. Jesus não carregou a cruz. Não era esse o costume. Aquela cruz reta, ela ficava no lugar. Era só o travessão que carregava, entendeu? Porque era muito mais fácil crucificar um indivíduo assim. Então só levava certo? O travessão. A reta ficava lá. E acharam um cara, porque pelo menos no momento da dor aparece alguém, Eliezer, para dar um alívio para você. É como se Deus estivesse te dando um ambiente para você respirar, aquela força que você precisa para você continuar. Porque tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto, sim ou não? Sim. Pastor, mas por que é assim? Por causa da sua missão. Tem alguém tentando destruir você, tem alguém tentando destruir seu casamento, tem alguém tentando destruir seus negócios, tem alguém tentando destruir a sua caminhada cristã, tem alguém trabalhando para você ir embora. E não é apenas ir embora, é ir embora com um coração tão ruim que nunca mais você quer entrar numa igreja. Essa é a grande verdade. Ele está vivenciando tudo isso. Por tudo isso, ele está passando. Mas ele consegue vencer isso. Tentaram matar ele algumas vezes, e ele fugiu. Fugiu. Ele conseguiu sair ileso. Mas chega um momento que ele tem que lidar com essa situação. E novamente ele vai ficar sozinho. Ele pede apoio de seus discípulos, mas eles não conseguem. Eles estão cansados demais. E não era apenas um cansaço físico. Eles estavam debaixo de uma grande pressão. Jesus separa seus melhores homens, seus melhores, e leva para o Getsemane com ele. Quem é que está aqui? Os melhores da minha equipe. Quem é que está aqui? Os mais preparados. Ali está Pedro, é verdade, e ali está João. Pelo menos os dois dos quais Jesus sempre investiu mais tempo, caminhou mais com eles. Jesus chama esses dois e diz: olha, eu estou precisando de vocês, eu preciso que vocês estejam comigo aqui em oração. Eu vou um pouquinho mais à frente, mas me dê uma cobertura aqui. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. Isso acontece de novo. E o que Jesus começa a observar é o ambiente da solidão. Eu não estou promovendo isso, não.
Aliás, eu promovo sempre o relacionamento. Eu sou aglutinado, então eu sou um cara que eu gosto de gente. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de furdunço. Eu gosto. Mas eu vou falar para você, quando as coisas ficam desafiadoras, você vai ter que aprender que o ambiente é um ambiente praticamente de duelo. É você e o adversário e Deus te dando cobertura. Minha palavra hoje para você aqui tem a ver com te animar. Eu não sei o que você está enfrentando, eu só sei de uma coisa: você não está sozinho. Deus está com você. E se a pressão está grande, é porque o que Deus tem a fazer através da sua vida também é grande. O que o diabo está tentando? É destruir seu casamento, é porque o seu casamento é extraordinário, seus filhos serão extraordinários. O que o diabo está tentando fazer? Desanimar você no seu ministério, é porque você é grande, você vai longe, você vai em lugares que você nem imagina, porque ele já sabe quem você pode ser, mas você ainda não. Então ele vai trabalhar de todas as formas a desanimar você, a entristecer seu coração. É assim que funciona. Quando nós olhamos para Jesus aqui, Marcos capítulo 15, verso 29. Vamos ver o finalzinho. Aqui, Marcos 15, 29. Dá uma olhadinha no final dessa história. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Pode continuar, irmão. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes e os escribas diziam uns para os outros zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Continua, irmão. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injúria. Presta atenção. Gente, não foi só uma crucificação, foi um espetáculo, foi um show que fizeram com ele. Está todo mundo presente. Você pensa que as pessoas estavam lá porque tinha mais 2 malfeitores? Não. Ninguém estava lá por causa dos 12 ladrões, mas estava todo mundo lá porque fariseus, escribas, saduceus e até alguns zelotes, apesar de ser opositores ao sistema, estavam lá para ver a morte daquele que era tão poderoso, daquele que se dizia ser o Filho de Deus. Porque ninguém está interessado no fracasso de um Zé Ninguém. Ninguém está nem aí para quem não é nada. Mas se pessoas estão querendo ver você perder, saiba de uma coisa: é que pelo menos para elas você é muito importante. E ver a sua derrota, ver a sua desistência, pode trazer um prazer muito grande. Está lotado de gente, vai durar muito pouco. O corpo não pode ficar de sábado para domingo. Você sabe por que furam ele? Porque ele tem que morrer rápido. Porque se virar, né, o dia, não pode mexer mais com ele na cruz. Então ele tem que morrer no finalzinho da sexta-feira, porque não pode ficar para o sábado. Então ele tem que morrer rápido. Mas, para que você entenda, está cheio de gente ali torcendo para ele morrer. A frase não tem nada com desça da cruz. A frase na verdade é: você não pode fazer nada. Falou tanto, era só conversa fiada. Se você é o Todo-Poderoso, desça da cruz e nós vamos acreditar em ele. E Jesus devia estar pensando: eu não preciso que você acredite em mim, eu sei quem eu sou. Eu acho que é essa a grande questão. Nós estamos querendo provar tantas coisas para os outros que estamos esquecendo de provar para nós mesmos quem nós somos.
Eu tenho que provar para os pais, eu tenho que provar para o pastor, eu tenho que provar para fulano, eu tenho que provar para a esposa, eu tenho que provar para a sociedade, eu tenho que provar para o vizinho, eu tenho que provar para o meu cunhado, eu tenho que provar para o meu irmão, eu tenho que sair provando para as pessoas, mostrando para elas. Ele não tem problema com isso. Está todo mundo em volta dele. E todo mundo está ali só por um propósito: vê-lo morrer. Numa linguagem carioca, vê-lo se lascar. Isso, vai morrer agora, está aí, ó. Falou tanto, curou os outros. Cadê a turma que ele curou? Cadê a turma que ele libertou? Cadê o pessoal? Onde é que está essa turma aí? Todo mundo deixou ele sozinho. Mas quando eu vejo Lucas narrar basicamente a mesma coisa que narrou Marcos, Lucas 23, 39, eu acho muito legal. No meio de tudo isso, tem sempre alguém que faz valer a pena. Ô gente, deixa eu falar uma coisa. Quando o negócio estiver ruim, olha para quem está fazendo, olha para o negócio que está dando certo, olha para aquele lugar onde as coisas estão indo bem, porque é de lá que Deus vai te dar força para dizer: eu estou no controle de tudo, não desista. Às vezes você tem 2, 3 filhos, um é todo bagunçado, sabe o que você faz? Fixa. Atenção, não. Passa a olhar para aquele que deu certo, para aquela que se formou, que é feliz, que casou, que está indo. Vambora. Isso te dá ânimo a entender que uma hora as coisas vão acontecer na vida daquele que ficou para trás. É que nem todo mundo vê as coisas acontecerem no mesmo tempo, até na nossa casa, na nossa família. É assim que funciona. Você tem um filho que fala com 1 ano. Aí vem o outro filho que com 1 ano não fala nada. O menino parece mudo. E vai falar com 1 ano e 3 meses, 4 meses. Um anda mais rápido, o outro mais devagar. Às vezes com esposa e marido é assim, é que eles não se conhecem desde pequeno. Às vezes, por exemplo, a mulher andou com 9 meses. O marido andou com 1 ano e 8 meses. Aí hoje tem coisas que ele muda com uma facilidade muito maior do que ela. E ela muda em outras áreas uma coisa com muito mais facilidade. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos descobrir que aqui tem algo de bom. Enquanto, se você ficar só com a visão de Marcos, ela termina dizendo assim no verso 32: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. E olha como é que ele termina dizendo: também os que foram crucificados com ele. O Marcos narrou que os 2 ladrões estavam falando a mesma coisa. Ainda bem que o Lucas também apresentou a versão dele, porque olha o que o Lucas falou: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo de Deus, salva-te a ti. E isso diz que o que Marco disse não é mentira, só não é uma verdade completa. O que a Bíblia está fazendo aqui é mostrando a ótica de um indivíduo, a percepção. Mas olha a continuação: respondendo porém o outro. Quem era o outro? O outro bonzinho. Tem gente que diz que esse era o ladrão bom. O que é um ladrão bom? Tem gente que diz até que o nome dele é Dimas. O ladrão bom. O que é o ladrão bom? Vou te explicar. Ladrão bom é o que rouba seu carro, mas te leva em casa. Você mora onde? Vou deixar você em casa. Nossa, que ladrão, um ladrão tão bom. Certo? Não, ladrão é ladrão. Está lá, ó. Porém, o outro ladrão, fala comigo, ladrão, sem vergonha. Isso. Que é isso? Repreendia-o, dizendo: o que o ladrão falava para o outro ladrão? Rapaz, tu nem ainda teme a Deus estando na mesma condenação? Ou imagina aqui, ó, Jesus no meio e o ladrão aqui, né? Eu estou imaginando como se Jesus estivesse. Se Jesus está no meio, eu estou botando como se estivesse
dificuldade entre um ladrão e outro tivesse Jesus. E o ladrão daqui falando com o de lá. Rapaz, você nem teme a Deus, mesmo estando debaixo da mesma condenação, uma discussão na cruz. O pessoal que está lá embaixo dizendo, desce da cruz, desce da cruz. E Jesus falou, não posso descer da cruz. Por que eu não posso descer da cruz? Porque presta atenção, eu estou sendo crucificado num ambiente de morte. Se eu desço da cruz, eu não posso dizer para um dos ladrões, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você consegue entender? Jesus está ali, no meio da morte. O que tem ali é morte de um lado e é morte do outro. E as pessoas dizendo para ele, não morra, desça da cruz. E ele, se eu não morro, eu não salvo. Se eu não morro, eu não restabeleço a comunhão entre o homem e Deus. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele está sendo tão tentado a descer da cruz. Se você olhar, o outro está dizendo, rapaz, nós estamos debaixo da mesma condenação. Você não teme a Deus. Alguma coisa está acontecendo naquele ambiente de morte. Tem 2 ladrões. E um dos ladrões, ele continua sendo ladrão. Ele não virou herói porque encontrou com Jesus. Não foi isso que aconteceu. Ele só vai encontrar na cruz o perdão. É só isso. Ah, pastor, o senhor acha que o cara que matou meu filho vai para o céu? Vai. Se ele encontrar com Jesus. Mas eu não concordo. Pois é, talvez nem eu. Mas o dono dessa trama não sou eu, é ele. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. O cara é ladrão. Mas ele começa a olhar e dizer para o cara, pô, o cara está morrendo entre nós. Ele é um inocente. E você escolheram ele para morrer no lugar de um ladrão, cara. De um homicida. Esse cara é inocente. Todo mundo sabe que ele é inocente. Até quem colocou ele na cruz sabe que ele é inocente. Tem gente que só vai saber que ele é inocente depois que ele morrer. Porque aí o soldadinho diz, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Porque tem coisa que a gente só entende depois que se cumpre. José só disse para seus irmãos, vocês não me venderam, Deus me enviou na frente, depois que ele virou governador. Porque às vezes no processo, o que nós sentimos é dor. Mas presta atenção como o texto vai. E nós, é o que está dizendo o ladrão, da direita, na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Nós estamos aqui colhendo, é o que ele está dizendo. Mas este que está no meio entre eu e você, nenhum mal fez. Ele está conversando com quem? Até o presente momento? Com o outro? Com o outro? É ladrão conversando com? Ele terminou de falar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando ele termina de falar de ladrão para ladrão, ele troca o discurso. E troca também o personagem, cujo qual ele quer conversar. Ele está morrendo. Antes de morrer, ele evangeliza um outro ladrão, e dizendo, cara, a oportunidade está no meio da gente. Recebe ela, cara. Ele é inocente, ele está morrendo para pagar os nossos pecados. Aceita ele. E talvez o outro ladrão, ao que tudo indica, prosseguiu com a postura. E aí o verso 42, ele diz o quê? E disse a Jesus.
Agora ele para de conversar com o ladrão, que provavelmente não quer ouvir, não está afim da mensagem, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Ele não está dizendo, me tira da cruz. O que ele sabe é que o que ele fez é passível de morte. Ele não vai descer dali, ele vai morrer. Ele vai morrer. Por quê? Porque chegou o momento dele morrer. E ele diz: Senhor, eu gosto disso. Ele termina de falar com um ladrão, coleta uma letra maiúscula na palavra Senhor, a diferenciando de senhores desta terra. E ele diz: Senhor, Deus, não esqueça de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Esse cara descobre, em alguns momentos, hora sexta, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde, certo? O sofrimento de Jesus durou aproximadamente 3 horas, de meio-dia às 15 horas, tá certo? Ele, em 3 horas, descobriu coisa que crente leva 30 anos e não consegue descobrir. Ele descobriu que quem estava do lado dele é Senhor. Ele descobriu que quem estava do lado dele tem boa memória. E ele descobriu que quem estava do lado dele tinha um reino. E ele diz: Senhor, lembra ou não esqueça de mim quando entrares no teu. E aí Jesus agora vai conversar com ele. Jesus não conversa com outro ladrão. Não. Tá certo? E disse-lhe Jesus, disse-lhe e não disse-lhes. Jesus não está falando com 2 ladrões, ele está falando com um ladrão. E que ladrão é esse? O ladrão que resolveu se arrepender. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lembra de mim quando entrares no teu? Ele diz: então hoje ainda nós vamos estar indo. Está no paraíso, está no Hades, está no seio de Abraão. Em verdade eu te digo hoje, ponto, né? Estarás comigo um dia no paraíso. Eu não sei como é que você quer interpretar isso. Isso aí, a teologia vai longe com esse negócio. Mas o que eu quero que você leve para casa hoje, e é muito importante. Primeiro, é que a solidão faz parte da nossa caminhada. E quanto maior for a sua missão, maior serão as fofocas, maior será a opressão, maior vai ser a dificuldade. E se você quiser ir embora, Jesus disse para Pedro: a porta é a serventia da casa. Um dia Jesus está pregando e Pedro falou: Senhor, o pessoal não está gostando da pregação do Senhor. Eles estão indo embora e estão indo embora. Melhora o discurso, porque o Senhor vai ficar sem crente na congregação. Jesus falou para Pedro: não está afim de ir também não? Se quiser, vaza. Ele diz: para quem irei nós? Iremos nós, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus falou: aqui para você. Os caras já abandonaram João. Jesus disse: a quem foste ver no deserto? Uma cana? Né? Açoitada pelo vento? A palavra ficou difícil com João. Eles deixaram a liderança de João e foram escutar Jesus, querendo uma palavra mais fácil. Jesus apertou o troço e a turma estava indo embora. Deixa eu terminar falando de política. Vem aí as eleições. Ou ela vai ser boa para a igreja, ou ela vai ser boa para o Brasil. A eleição não pode ser boa para a igreja e para o Brasil. Para que a eleição seja boa para o Brasil, a esquerda tem que perder. Para que a eleição seja boa para a igreja, a esquerda tem que ganhar. Eu não sei para quem eu torço. Minha família está toda aqui, então eu torço para a direita ganhar.
mas eu sou pastor, e como pastor, eu deveria torcer para a esquerda. Por quê, pastor? Porque a esquerda vai perseguir a igreja de um tal jeito, que só vai sobrar os crentes. Não vai dar tempo para corpo mole, para gente que quer ser crente meia boca, para quem não quer postura, não quer posicionamento. Então eu não acredito, eu tenho orado. E para mim é uma grande dificuldade escolher bom para a igreja ou bom para o Brasil. Ora, porque eu confesso a você que eu tenho hora de me dar vontade da esquerda. Botar até uma camisetinha vermelha. Certo? Mas eu tenho filho, eu tenho um neto, então eu quero um Brasil melhor. Mas eu não sei se o Brasil melhor, a igreja melhor. Porque a igreja tem que sofrer um pouco, nossa igreja está muito bagunçada. É homem parecendo mulher, mulher parecendo homem, a gente divorciando, casando, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Tem hora que você caça os crentes, só vê o Satanás. O negócio está muito bagunçado, sim ou não? Sim ou não? Então, meu irmão, igreja é o seguinte, aperta ela, meu irmão, que ela dobra o joelho, e quando a igreja dobra o joelho, certo? Deus se manifesta. Então aprenda uma coisa. Eu preciso falar isso, não estou falando, né? Porque eu olho nesse ambiente e é isso que eu vejo. É a minha opinião, a minha eu posso dar. Nossa, pastor, não gostei dela. Dane-se. Certo? Então vamos sair daqui para entender uma coisa. Ministério é doloroso. Sim ou não? E se você precisa se arrepender, se arrependa. Porque Ele morreu naquela cruz para nos colocar no reino que Ele tem preparado antes da fundação do mundo.